Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2: e disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. E sucedeu, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei essa terra na sua mão. Pois bem, o povo estava na terra de Canaã. O povo usado para nós entendermos, Deus usou Moisés para conduzir o povo. Moisés faleceu, Deus usou Josué para conduzir o povo pelo deserto para dar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Josué conduziu esse povo, e quando Josué dividiu as terras, as 12 tribos de Israel, a Bíblia diz que Josué morreu, e aquele povo estava na terra que mana leite e mel. Aquele povo tinha intimidade com Deus. Preste atenção, que quando eles chegaram naquela terra, eles fizeram uma pergunta a Deus. Eles falaram, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, eles pediram uma instrução ao Deus Todo-Poderoso. Eles pediram: o que nós vamos fazer, Senhor? O que o Senhor tem para nós? Nós estamos aqui na terra que o Senhor prometeu, mas essa terra tem habitantes, essa terra habita os nossos inimigos, essa terra nós vamos ter que conquistar. Senhor, nós estamos aqui em 12 tribos, nós sabemos a área que nós temos que conquistar, mas quem sairá para a peleja primeiro? Veja bem, o povo passou 40 anos pelo deserto. O povo criou uma intimidade com Deus, e Deus ouvia a sua voz. Deus respondia a pergunta daquele povo, o que eles tinham que fazer. E eles fizeram a pergunta, e Deus falou: Judá vai lutar com aquele povo. Estamos nós aqui reunidos. Quem sabe no passado nós não pensávamos em estar numa casa de oração. Quem sabe no passado nós não imaginávamos estar numa casa de oração para buscar o Senhor Jesus. Nós não imaginávamos a ser cristão, porém hoje nós nos encontramos aqui. Aquelas pessoas se encontravam na terra que mana leite e mel. Aquelas pessoas tinham a intimidade com Deus, e Deus deu uma ordem a esse homem chamado Judá para ir buscar ao Senhor para pelejar contra aquele povo. E eu quero que os senhores e as senhoras prestem atenção nessa noite. Algo muito interessante nessa palavra. O povo estava na terra que mana leite e mel. O povo estava na terra que Deus prometeu ao seu povo. O povo estava no lugar certo. O povo tinha saído do deserto. O povo tinha saído da dificuldade. Mas eles tinham que conquistar, e eles tinham que continuar ouvindo a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que Judá pelejou contra os cananeus. A Bíblia diz que Judá foi a peleja contra os cananeus. E a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 19 de Juízes: e estava o Senhor com Judá. Olha que algo interessante. Deus estava com o seu povo. Deus estava com a sua igreja. Deus estava na peleja. Deus estava dando as instruções. Deus estava instruindo o povo que conquistou para herdar a terra. Deus tinha levado o povo até aqui. Deus te trouxe até aqui, meu filho. Deus te trouxe até aqui, meu irmão. Deus te trouxe para aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Deus já pagou o preço. Deus já pagou o preço das tuas dificuldades. Deus já pagou o preço das tuas iniquidades. Deus já pagou o preço dos teus pecados. Deus falava com Judá sim. Porém no versículo 19 diz assim: estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém expulsou os moradores do vale, porquanto o carro de ferro. Vou ler novamente: e estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Algo interessante para nós aprendermos nessa noite. Deus estava com Judá. A Bíblia diz que Judá lutou com o povo cananeu. A Bíblia diz que Judá lutou, mas Deus falou: vocês têm que expulsar os seus inimigos. Não tem
que ter vínculo com os seus inimigos. Vocês têm que expulsar os seus inimigos, o que atrapalha a intimidade de vocês comigo. Eu trouxe vocês para a terra que mana leite e mel, mas vocês têm que expulsar. E diz a Bíblia que estava o Senhor com Judá e despovou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Porquanto não expulsou os moradores. O que está atrapalhando de você conquistar na sua casa? O que está faltando de você tirar da sua casa para que Deus venha operar na tua vida? O que está faltando em nossas vidas de intimidade com Deus, de expulsar os inimigos para Deus abençoar? Deus conduziu aquele povo à terra que mana leite e mel. Deus falou: essa terra é de vocês, porém vocês têm que tirar os inimigos de vocês. Vocês têm que tirar o que atrapalha de vocês terem intimidade comigo. Judá venceu a batalha. Judá venceu, porém não tirou aquele povo porque tinha carros fortes. Era um povo bem conceituado. Judá preferiu ter uma amizade com aquele povo. Judá preferiu dividir aquele espaço com aquele povo. Estamos numa reunião da família. O que está atrapalhando? Qual é a dificuldade? O que tem dentro da tua casa que Deus não pode entrar lá? O que está acontecendo no teu casamento que Deus não pode agir? O que está acontecendo no teu trabalho que Deus não consegue te abençoar? Judá preferiu não expulsar o povo porque tinha carros fortes, porque existia um povo próspero ali. Judá preferiu cultuar uma amizade com aquele povo. Judá preferiu cultuar uma amizade com os seus inimigos. Por quê? Muitas vezes nós estamos numa luta espiritual, preste atenção. E a Bíblia diz que Satanás se faz de anjo de luz, meu. E muitas vezes Deus tem algo muito grande para nossas vidas, para a nossa casa. Deus tem uma jornada fantástica para nossas vidas. Porém, Satanás começa a encostar alguém que não cultua a mesma fé que nós temos, que não cultua o mesmo Deus que nós cultuamos, que não professa a mesma fé que nós professamos, que não acredita nas vitórias que nós pregamos. E nós começamos a ter vínculo de amizade. Nós começamos a ter vínculo de amizade porque aquelas pessoas são bem conceituadas. Aquelas pessoas têm uma imagem de ser pessoas boas. Aquelas pessoas professam a fé em deuses estranhos. Porém nós cultuamos uma amizade e até mesmo cultuando uma intimidade. Até mesmo levamos aquelas pessoas para dentro da nossa casa. Foi o que aconteceu com Judá. O primeiro passo do seu erro. Deus tinha honrado a sua palavra com eles. Deus tinha honrado sua palavra com Israel. Deus tinha honrado sua palavra de levar eles para a terra que mana leite e mel. Deus, quem primeiro vai lutar? Judá vai lutar. Judá foi lutar, porém ele preferiu não expulsar do vale, porquanto tinham carros fortes. Para nós entender do mundo de hoje, eram pessoas bem conceituadas, eram pessoas que eram bem de vida, eram pessoas que tinham bens, eram pessoas que viviam no meio da sociedade, eram pessoas que tinham intimidade com a sociedade, eram pessoas que participavam com a sociedade. Judá começou a cultuar uma amizade com aquele povo, porém eles não serviam o mesmo Deus que Judá servia. Aí quem sabe você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tem promessas grandes de Deus na tua vida, e você clama a Deus, e você ora a Deus, e você busca a Deus, e não acontece nada. A Bíblia diz: antes da ceia do Senhor, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pai, examine, mãe, examine a tua casa como está as tuas amizades, como está os teus vínculos com esse mundo, como está o teu vínculo com o Senhor Jesus? Ou você está dividindo a glória dele com os outros deuses? Estamos numa caminhada, e Judá preferiu e seguiu as outras tribos. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 27, olha que algo interessante: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seá, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, nem os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão,
com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. Resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Olha, Deus nos escolheu. Estamos aqui, isso não é orgulho, isso é pela infinita misericórdia de Deus. Deus nos escolheu. Estamos aqui reunidos. Deus tinha escolhido as 12 tribos de Israel, 12 tribos, cada um com uma parte da terra prometida, cada um com os seus sonhos que clamava a Deus. Deus tentou colocar em seus corações. Cada um aqui tem sonhos, eu também tenho. Mas Deus falou: olha, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu te amei de tal maneira que dei o meu filho, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, eu dei o meu filho para você conquistar a vida eterna. Eu dei o meu filho para você ter intimidade comigo. Eu dei o que eu tinha mais de precioso para você me adorar, para você saber que eu te valorizo, para você saber que eu sou precioso, que você é precioso para mim. Eu dei o meu filho na cruz do Calvário, algo que o único que eu tinha, para provar o meu amor infinito por você. Eu dei o que eu mais tinha para provar o meu amor infinito por você. E hoje eu te trouxe aqui nessa noite porque eu tenho algo para você muito interessante. Porém, nessa noite eu estou falando que quem sabe eu não posso fazer o que você quer, porque você tem que mudar algumas coisas na tua vida. Você tem que mudar algumas coisas na tua casa. Você tem que mudar algumas coisas nas tuas atitudes de vivendo por aí. Senão eu não consigo fazer você ter uma jornada feliz. Senão eu não consigo fazer você conquistar o que você está buscando. 12 tribos, as jurisdições. Primeiro aconteceu com Judá, depois veio as outras tribos, e no final eles permitiram, eles resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Eles permitiram que os cananeus, os inimigos de Deus, o povo que eles tinham que expulsar, eles permitiram que habitavam na mesma terra. Eles começaram a ter vínculo com aquele povo, eles começaram a ter vínculo de amizade, e os cananeus começaram a entrar nos seus lares, os cananeus começaram a entrar nas suas vidas, os cananeus começaram a ter intimidade com eles. E Deus, lembrando da promessa, Deus lembrando: eu tirei vocês da terra do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei por 40 anos, vocês seguiram no deserto, mas eu com a minha mão forte, usando meus servos, eu tirei vocês, e eu dei uma ordem para vocês expulsar esse povo da vida de vocês. Eu dei uma ordem para vocês expulsar esse povo do convívio de vocês. Porém, permitiam viver na mesma jurisdição, e permitiam que os cananeus habitavam na mesma jurisdição. E a Bíblia diz, continua no capítulo 3, versículo 4 a seguir, preste atenção. Deus está falando com a igreja essa noite. Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está ensinando a igreja nessa noite. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser mudado. Senão nós vamos ser motivo de escárnios. Senão nós vamos ser motivo de derrota. Senão nós vamos ser uma igreja fracassada. Deus levou o povo para a terra que emana leite e mel. Deus conduziu e entregou a terra em suas mãos. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Ele já pagou o preço. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora a responsabilidade está sobre nossas vidas. Nós que nos encontramos aqui nessa noite, nós que nos encontramos aqui nesse momento. Aleluia, Pai. Aleluia. Juízes capítulo 3, versículo 4. Diz a palavra de Deus: esses pois ficaram para por eles provar a Israel,
para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor. Olha que coisa fantástica. Esses, porém, ficaram para eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, para saber se dariam ouvidos aos ensinamentos do Senhor, para saber se davam crédito aos ensinamentos do Senhor, para ver se davam crédito ao sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Continua: os mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Ei, Moisés passou, Josué passou, as tribos estavam em Canaã, esses profetas passaram, esses homens e essas mulheres que você lê essas histórias lindas aqui passaram, essa geração passou-se muitas gerações depois dessa. Hoje estamos nós aqui, meus irmãos. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós somos a igreja que representa Cristo aí fora. Hoje Deus está falando conosco. Hoje Deus está dando instrução a nós. Deus está dando instrução à sua igreja, assim como instruiu aquele povo no passado. E diz, Deus deixou eles para provar se eles iam obedecer os mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Versículo 5: e habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos avezeus e jebuseus. Versículo 6: e tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Individual. 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 Nós fomos escolhidos por um ministério para ver se nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Aquele povo também. Porém, a Bíblia diz que habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram seus filhos no casamento. Eu vou entrar numa parte aqui. Ensinamento de Paulo. 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 14. Presta atenção. Ó que aquele povo, a terra que mana leite e mel. Presta atenção. Paulo ensinando a igreja de Coríntios. Novo Testamento. Paulo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Paulo escolhido para pregar a palavra, o evangelho, pagando um alto preço para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele viu algo de errado na igreja de Corinto, e ele começou a pregar aquele povo. E a Bíblia diz, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aleluia. Terra prometida, conquista, venceu a batalha, expulsa os inimigos, expulsa os inimigos. Saia do meio deles, saia, não divida a glória com ninguém, expulsa os inimigos, saia do meio deles. Vou voltar um pouquinho, no versículo 3, expulsa os inimigos, versículo 3, capítulo 4. E tomaram suas, versículo 6, perdão, e tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram o seu Deus. E os filhos de Israel fizeram o que não era bom aos olhos do Senhor. Aleluia. Voltar lá em Coríntios. Aleluia. Santo tu és. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14.
Preste atenção, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que parte temos? Que parte temos a luz com a escuridão? Que parte tem o fiel com o infiel? Que comunhão tem? Para aquele povo lá atrás de Judá, eles pensavam que era normal. Era normal participar das festas pagãs. Era normal participar do que esse mundo busca, o que esse mundo prega. Tanto que permitiram os cananeus habitar com eles e começaram a dar as suas filhas que eram consagradas ao Senhor, a sua família que era consagrada ao Senhor, os seus filhos que eram consagrados ao Senhor, para casamento com os cananeus. E quando começa a acontecer isso, o Espírito Santo começa a ser retirado de nossas vidas, e muitas vezes nós não percebemos. Começa a ter um esfriamento em nossas vidas espiritual, e muitas vezes nós não percebemos. E Satanás começa a entrar dentro da nossa casa. Satanás começa a entrar dentro do casamento dos nossos filhos. E muitas vezes nos perguntamos ao Senhor por quê. Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor por quê. Porque estamos tendo comunhão com os cananeus, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, porque são o povo inimigo de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 João, se não me falha a memória: não ameis o mundo. Olha que palavra forte. Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É forte o que eu vou falar aqui. É muito forte, mas o Espírito Santo manda falar. E eu tenho filho. Eu tenho filho. Uma grande armadilha temos visto. Família cristã, família temente a Deus, família fiel a Deus, família que cultua a Deus, tem uma filha linda, abençoada por Deus, arruma um namorado ímpio. Não tenho nada contra, eu estou pregando a palavra de Deus. Ímpio, não cultua o mesmo Deus. Aí, a primeira coisa que vem: não, vamos namorar, vamos casar. Depois ele começa a vir para a igreja. E aí, essa moça começa a se afastar dos caminhos do Senhor. O seu esposo não é, ela é submissa a ele. Eles começam a buscar os deuses estranhos. E o tempo passa. Satanás só olhando, Deus também. E o tempo passa. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a paixão já passou. Tem que ter um convívio de casal. Quem é casado que sabe. Satanás começa a entrar. Passa mais um tempo, separação. Dividir o seu teto com os cananeus. E aí muitas vezes cobramos de Deus. Aí muitas vezes cobramos de Deus: o Senhor não nos abençoou? Não, o Senhor abençoou. O Senhor te trouxe à terra prometida. O Senhor te trouxe até aqui. Agora, a jornada feliz você vai fazer. A jornada feliz você vai ter que conquistar. A jornada feliz através do Espírito Santo é Deus que vai fazer para você, não são do Espírito Santo. Paulo pregando à igreja. E Paulo falou, olha, Paulo pregando à igreja: que concorde a Cristo e a Belial, o que parte tem o fiel com o infiel. No versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ei, Josué morreu, as 12 tribos na terra de Canaã. Quem irá pelejar contra o inimigo? Canaã vai pelejar. Deus honrou Canaã.
Canaã começou a ter aliança com seus inimigos. Canaã começou a cultuar amizade com seus inimigos. Não estou falando aqui fé com inteligência, de você ser uma pessoa viver isolado do mundo. Você tem a vida espiritual, você tem o entendimento espiritual, você sabe a atitude que você tem que tomar. Você, como é uma pessoa crescida espiritualmente, você sabe como você deve agir. Eu não estou dizendo para você expulsar os teus parentes que não cultuam o mesmo Deus que você da tua casa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando isso, que você é templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada do Deus vivente. Você tem que respeitar, tratar com educação, mas não cultuar com o que eles cultuam, não concordar com o que eles concordam. Você serve um Deus verdadeiro, um Deus soberano, um Deus que te leva para a vida eterna. É muito forte isso aqui. A igreja precisa saber disso. O evangelho por aí está misturado. O evangelho está aí por misturado. E cada um que prega aqui é responsável, é usado por Deus. Estamos numa época de feriado, uma festa da carne. E muitas vezes nós vemos por aí as pessoas usar essa festa da carne, dizendo que vai adorar a Deus. Meu Deus, Canaã nem fez isso. Judá nem fez isso. Eles simplesmente cultuam uma amizade. As tribos de Israel simplesmente permitiram que aquele povo vivia na mesma jurisdição com eles. Eles não faziam festa, simplesmente aquele povo ímpio ia adorar os deuses estranhos lá junto com eles. E às vezes as coisas não acontecem. Às vezes as coisas não mudam em nossa casa. Às vezes as coisas não mudam no nosso ministério. Às vezes as coisas não mudam no que nós buscamos na vida financeira. E Deus está falando. Deus está falando. Eu sei que eu tenho que mudar. Mas o que você tem que mudar? Eu não sei. Mas Deus sabe, porque Deus está falando comigo nessa noite. Eu vou ter que orar para descobrir. Paulo ensinando a igreja. Aleluia, Pai. E a Bíblia diz no versículo 17, versículo 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17: por isso sai do meio deles e aparta-vos, diz o Senhor. Ai, meu Deus do céu. Quem que está falando? Paulo, a igreja de Corinto, Novo Testamento. Deus falou: vocês são meu povo, vocês são meus escolhidos, eu tenho uma jornada linda para vocês, porém tem que mudar algo. E diz: por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei por vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Precisamos mudar. Deus está falando com a igreja, que hoje pela manhã a mensagem dessa corrente de oração é para falar sobre Gideão. Primeira vez que eu toco o nome dele agora, Gideão. Deus quer ensinar a igreja. Deus quer dar uma jornada feliz à igreja. Estamos na terra que emana leite e mel. Precisamos examinarmos o que temos que mudar. Precisamos pedir para Deus: Deus, o que eu tenho que mudar para me conseguir a jornada feliz? Pois bem, o povo começou a dividir espaços. O povo começou a adorar deuses estranhos. O povo começou a adorar deuses que não adoravam a Deus. E o povo foi escravos. E a Bíblia diz
para nós encerrarmos, porque eu tenho que falar um pouco de Gideão, que é da corrente de oração. A Bíblia diz que aquele povo virou escravo e eles trabalhavam só pelo alimento. Olha, algo interessante, uma revelação profunda de Deus aí. Saíram do deserto, quando entraram na terra prometida, quando nós conquistamos algo que nós queremos, há uma alegria em nosso coração. Quando nós conquistamos algo, há uma alegria no nosso coração. Ou seja, uma casa própria, ou seja, um carro novo, ou seja, você passar num vestibular, num concurso de emprego. É uma vitória, é uma alegria. As 12 tribos de Israel, eles tinham conquistado a terra de Canaã. Eles pensaram entre eles, e eu creio que nós pensamos também, como nós estamos num lugar de prosperidade. Acabou a miséria, acabou o deserto, agora nós estamos na terra que emana leite e mel. Essas fazendas que nós estamos olhando, esses carros que nós estamos olhando que estão com os cananeus, essas mansões que nós estamos olhando que estão com os cananeus, vai ser tudo nosso, porque Deus entregou para nós em nossas mãos. Porém, se você ler no capítulo 6 do livro de Juízes, a Bíblia diz que o povo novamente desobedeceu o Senhor, e o povo trabalhava só pelo alimento, e mais, o povo plantava. Quando eles iam colher, vinham os seus inimigos midianitas e roubavam tudo deles. Por que isso aconteceu se eles estavam na terra prometida? Por que isso acontece em nossas vidas? E muitas vezes não entendemos, e muitas vezes não compreendemos. Por que não compreendemos? Porque não demos liberdade ao Espírito Santo para Ele nos ensinar. É Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Se Ele não te convencer, se Ele não me convencer, ninguém mais vai convencer você nessa terra, porque é o Espírito Santo que convence. E a Bíblia diz no livro 6, no Juízes, em Juízes capítulo 6, que o povo estava sendo escravo, trabalhando pela comida, trabalhando pelo alimento, sendo escravizado, sendo humilhado, na terra que emana leite e mel, na terra que tinha prosperidade, na terra que eles sonhavam morar, na terra que eles sonhavam habitar. O povo sendo escravo, sendo roubado pelos medianitas. E a Bíblia diz que Deus escolheu um homem chamado Gideão, um homem que não se achava crente, um homem que não imaginava ser crente, um homem que não conhecia suas habilidades, porque quando Deus chegou até ele, depois você pode ler o capítulo 6 do livro de Juízes, Deus chegou até ele e chamou ele de varão valoroso, e ele falou: Deus, eu, varão valoroso, eu sou um miserável, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor dessa sociedade, dessa cidade. Como que você me chama de varão valoroso? E você que está aqui nessa noite, o que você é para Deus? Quem sabe você se acha como Gideão, você se acha um miserável, você se acha que não é nada. Deus viu virtude em Gideão, por isso chamou Gideão. Deus está vendo virtude em quem está aqui essa noite, por isso que você está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem não é em vão não. Deus vê virtudes aqui nessa noite. Quem sabe você vem do deserto, mas eu falo nessa noite, você está na terra que emana leite e mel. Quem sabe você está dividindo o teu lar com os cananeus. Quando Gideão percebeu que era Deus que falava com ele, quando Gideão percebeu que era Deus que falava com ele, ele correu para a sua casa, falou para o anjo: segura um pouco aí. Ele correu para a sua casa, preparou um sacrifício meio rápido e trouxe diante do altar do anjo de Deus. Aleluia. Você acha que você está todo domingo aqui ouvindo a Jornada Feliz por quê? Há um sacrifício para fazer isso. O jejum que você tem feito, e as orações que você tem feito. Não tenho orado. Não, eu não tenho jejuado. Não está. E o Espírito Santo louco para entrar no coração.
Gideão preparou um sacrifício, trouxe diante do altar de Deus, sacrificou. Eu levo uma palavra, uma revelação aqui para quem tem sacrificado aqui. Quem fez o projeto de vida aqui, quem quer uma jornada feliz aqui, Deus vai dar uma jornada feliz. Tira os cananeus. Mas eu não sei o que é. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai falar com você. Gideão, varão valoroso, segundo passo, para ele se consagrar a Deus, para ele levar o povo a uma jornada feliz. Já estou encerrando. A Bíblia diz que Gideão sacrificou pela segunda vez o segundo boi. De quem eram os bois? Dos seus pais. Mas os seus pais cultuavam deuses estranhos. O pai de Gideão não tinha a mesma fé que ele tinha, não cultuava o mesmo Deus. Gideão pegou 2 bois e sacrificou no altar do Senhor. Sacrificou, arrumou uma encrenca na sua casa, arrumou uma encrenca com a sociedade, mas ele sabia em quem ele estava crendo. Às vezes, você que está aqui, você tem vergonha do Deus que você serve. E quando você está diante de pessoas que têm posses, pessoas que quem sabe têm um estudo maior que você, ou um conhecimento do mundo até maior, você fica acuado, e você tem vergonha de falar do amor do Senhor Jesus. E você é valoroso para Deus. Deus te escolheu. Gideão estava escondido. Gideão estava escondido malhando no lagar. Deus achou ele. Da onde Deus te encontrou, meu irmão? Da onde Deus te tirou, minha irmã? Da onde Deus te chamou, meu jovem? Aonde você estava? Lembra do passado, da onde Deus te tirou? Quem sabe no deserto? Aleluia. E hoje ele te vê valoroso. Aquele que te amou de tal maneira, aquele que deu o único filho para perdoar os teus pecados, ele fala que você é valoroso. E quem sabe você não valoriza isso. Você não valoriza o Deus que te tirou da escravidão. Você não valoriza o Deus que te tirou do deserto. E você só cobra dele. E você só joga teus fardos sobre ele. E você só lança reclamação sobre ele. Você só lança, e você não oferece. Gideão ofereceu. Escravo, não tinha alimento, trabalhava pelo alimento. Ele correu, trouxe um sacrifício no altar de Deus. Ele correu, trouxe o segundo sacrifício no altar de Deus. Por quê? Porque a esperança de Gideão estava em Deus para tirar da escravidão, para ter uma jornada feliz, para ter vitórias na sua casa, para viver numa família unida, para seus filhos ter prosperidade, para seus amigos herdar salvação, para a sua comunidade viver bem, para a sua nação viver bem, longe dos inimigos. O segundo sacrifício. E depois do segundo sacrifício, vou encerrar agora. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 34: sem isso nós não somos nada. Sem isso nós não somos nada. Versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Parteira. Se achava um miserável, se achava o menor. Deus viu algo nele. Ele sacrificou 2 vezes, e o Espírito do Senhor se apoderou na vida de Gideão. Encerrando, só vai ter mudança na tua casa, só vai ter mudança no teu casamento, só vai ter mudança na tua vida com Cristo, se o Espírito do Senhor se apoderar de você.
Sem o Espírito Santo não dá. Por quê? Jesus falou: aguardem aí, até que eu envio de vocês lá do alto o Espírito Santo. E Jesus enviou, e todos foram revestidos com grande poder. Para você vencer, você tem que ser revestido de poder. O povo de Canaã, o povo de Judá, estava em Canaã, com a vitória em suas mãos. Não buscaram mais o revestimento de poder, preferiram cultuar as amizades com os cananeus. O povo virou escravo. Novamente, o povo voltou para o deserto. Quem entendeu, glorifica o nome do Senhor.